Está no ar o STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação, Tiago Gomide. Olá para você que nos acompanha a partir de agora, está no ar mais um STJ no seu dia. Eu sou o Tiago Gomide e hoje nós vamos falar sobre a partilha de bens em caso de divórcio, especialmente quando se trata de imóveis doados por programas habitacionais do governo. Você sabia que, mesmo que um imóvel tenha sido doado apenas em nome de um dos cônjuges, ele pode ser considerado bem comum e, por isso, sujeito à divisão? Foi o que entendeu a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça ao analisar um recurso especial em que um casal casado sob o regime de comunhão parcial de bens recebeu um imóvel de um programa de regularização fundiária, mas o bem estava registrado somente em nome do marido. A decisão levanta questões importantes sobre o que de fato caracteriza um bem como patrimônio de família. Quando o imóvel é destinado à moradia do casal, o vínculo afetivo e o esforço comum do casal podem pesar mais do que a formalidade do registro? Para entender o que diz a jurisprudência sobre situações como essa, eu converso agora com a advogada e presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB do Paraná, Mônica Ribeiro Tavares. Seja muito bem-vinda ao STJ no seu dia. Muito obrigada, Tiago. Doutora Mônica, como que a jurisprudência atual tem tratado a comunicabilidade de bens adquiridos por meio aí de programas habitacionais durante o casamento, especialmente no regime da comunhão parcial de bens? Então, a jurisprudência atual, Tiago, especialmente aí, no STJ, ela consolidou esse entendimento majoritário de que todos esses bens adquiridos por meio de programas habitacionais, nesse caso em específico, foi uma doação para regularização de imóvel de assentamento. Então, a jurisprudência entende que esses bens, atualmente, mesmo na comunhão parcial de bens, que é o regime eleito pelas partes, eles integrando o bem, vão integrar o bem comum do casal, mesmo que apenas um dos cônjuges figure como proprietário, figure naquele contrato. E aí, nós temos assim, o princípio geral que é da comunicabilidade. Então, nesse regime parcial, nós temos a comunicabilidade de todos os bens, menos os de doação. E aí veio essa jurisprudência, veio esse entendimento, em que, vou falar que sobrepõe, Então, sobrepõe o artigo 1659 por conta do princípio da realidade vivida entre os casais, nesse regime de receber esse bem, que esse bem vai se comunicar e, num eventual divórcio, ele vai ser partilhável. Qual é o peso do critério da destinação familiar do bem na hora de decidir sobre a partilha dele em caso da dissolução da união? Nesse caso que a gente está falando em específico e em muitos outros, nós vimos ali que esse bem ele serviu como moradia do casal, da família, durante toda a união, durante todo o casamento. Isso daí se reforça a presunção. Então, tem a presunção do esforço comum. Por isso, leva a ser esse bem comunicável, partilhável. Ambos os cônjuges vão ter direito à ameação desse bem no eventual divórcio. Nós temos ali essa tese que fortalece a comunicabilidade. E isso aí junta, com outros requisitos, que eu já te disse, que é a renda familiar, e tudo isso dá ali a destinação familiar, a renda dos cônjuges, não possuir outros imóveis. Aí, nesse caso, esse peso da destinação familiar, ele é bem firme ali nesse entendimento de partilha de bens. E de que forma a renda familiar, como a senhora já mencionou, e o número de dependentes influenciam juridicamente a caracterização de um imóvel como patrimônio comum? Se o casal possui a renda familiar, nesse caso, eu sempre estou voltando nesse, porque a jurisprudência, o entendimento ali, a gente está falando em específico, mas a gente pode utilizar essa jurisprudência em outros casos semelhantes. Quando a renda familiar
conjunta. Ela é uma renda baixa, ela é uma renda em que os dois, ambos, estão ali contribuindo para a aquisição, no caso, aquisição onerosa, nesse caso, receberam a doação gratuita, direta e indiretamente, um está contribuindo com o outro. Essa é uma presunção do esforço comum, do esforço de ambos. Já o número de dependentes, a gente já vê que reforça muito a ideia de destinação familiar dos imóveis, destinação familiar desse imóvel que foi recebido em doação. Ok. Como que os tribunais, em especial o STJ, vem interpretando o artigo 1659, já mencionado pela senhora, inciso 1º aí do Código Civil, em casos que envolvem bens doados por entes públicos no contexto de políticas sociais? Eu vou fazer só uma lembrança aqui do que diz o artigo 1659 do Código Civil, né? Então, ali no item 1, na linha 1, ele exclui da comunhão os bens que cada cônjuge possuir ao casar e os que eles receberem na constância do casamento por doação, sucessão, etc. Ali a gente está em especial na doação. Bens excluídos da partilha são aqueles que, na comunhão parcial de bens, a pessoa já casa tendo a propriedade daqueles bens, ou durante a comunhão parcial ele recebe através de doação. Bom, nesse caso, dá-se a impressão de que esse bem, como foi julgado por decisão monocrática, e inclusive pelo Tribunal de Tocantins, nesse caso, a incomunicabilidade, não se partilha esse bem. Porém, o STJ disse que se partilha. Por quê? Porque essa doação ela é feita por ente público e a interpretação foi de que tem-se que fortalecer as políticas sociais. Esses programas sociais, eles levam em consideração, o objetivo dele é a realidade da família, que é o que a gente falou ali, considerando o núcleo familiar, a utilização da família, a renda familiar, tudo isso compõe o pedido. Tudo isso leva-se à presunção de que o benefício de ambos, ele também se estendeu à família. E por isso afasta a incomunicabilidade prevista no 1659, no inciso 1. Doutora Mônica, e existe aí uma tendência jurisprudencial de flexibilizar as regras da incomunicabilidade quando há evidente esforço comum ou destinação familiar do bem? Sim, a tendência é grande nesse sentido, porque se o bem doado ele está sendo usado como lar conjugal, ele pode ser partilhado, pois a finalidade dessa doação se estende à família e não à pessoa do donatário, não somente a pessoa que está recebendo. Então, tendo benefício à família, ali a jurisprudência tende a flexibilizar essas regras de incomunicabilidade do 1659. E programas habitacionais, como Minha Casa Minha Vida e suas normas específicas, podem se sobrepor às regras gerais do Código Civil no que diz respeito aí à partilha desses bens? Sim, esses programas já teve, né, decisões anteriores relacionadas ao direito de uso ali, de posse, nesses programas Minha Casa Minha Vida, quase que parecido com esse aí de Tocantins. E sim, essas políticas públicas, com esse ideal ali de viabilizar essa partilha desses imóveis que beneficiaram toda a família, influencia sim a aplicação da regra do Código Civil na partilha de bens. Não se sobrepõe automaticamente, não pode se confundir isso. Num caso vai ter em todo, porque há vários requisitos ali para cumprimento dos princípios que têm que ser analisados, né? Então, nós temos a função social da moradia, o princípio da dignidade humana, a proteção à família, tudo isso está previsto na Constituição. Então, tendo aqueles requisitos
da renda, da utilização pela família. Aí sim pode-se chegar a essa flexibilização ali dessas normas. Doutora Mônica, e na prática, qual que é a relevância do imóvel estar registrado em nome de apenas um dos cônjuges quando se trata de bem adquirido em contexto habitacional? Quando se faz essas doações através de políticas públicas, geralmente se coloca em nome de um ou de outro. É só um registro formal, mas ele não é decisivo. Para afastar a comunicabilidade do bem, ele não é decisivo, especialmente quando ele é adquirido durante o casamento ou até mesmo da união estável, sob o regime da comunhão parcial de bens e nesses contextos de programas habitacionais que se destinam a ser usufruído, a destinação familiar, né, usufruído pela família. E em que medida decisões como essa do STJ contribuem para reforçar o princípio constitucional do direito à moradia e à proteção da família? Então, as decisões do STJ, elas vêm reconhecendo o imóvel doado em programa habitacional como bem comum, como a gente acabou de falar no anterior, mesmo estando registrado em nome de um só dos cônjuges. Então, está reforçando esses princípios constitucionais do direito à moradia, que está previsto na Constituição, na proteção da família também na Constituição, no artigo 226, está demonstrando uma interpretação da constitucionalização do direito civil, né? Falando, mostrando que o patrimônio familiar é analisado sob a ótica da função social, da dignidade da pessoa humana, rompendo aí esses paradigmas, esses patrimonialistas e formalizados, né, formalistas até. Então, tradicionalmente, nós temos ali a aplicação de olho fechado, né, do 1659, da incomunicabilidade do bem recebido a título de doação. Hoje, o STJ está superando esse entendimento, afirmando que essas doações e a destinação do bem para a moradia, ela vai transformar, né? Está transformando aos poucos o nosso direito. Então, está transformando esse sentido aí da regra civil, dessa regra cogente. Então, essas transformações só vêm a melhorar aí tanto as políticas públicas quanto a realidade do brasileiro. E para a gente finalizar, doutora Mônica, como que a jurisprudência tem lidado aí com a diferença entre doação feita especificamente a uma pessoa e doações que, apesar de formalmente dirigidas a uma pessoa, beneficiam a família como um todo? Então, esse reconhecimento pela jurisprudência, ela tem uma distinção material entre essas doações privadas, que cabem no 1659, todas aquelas discussões que ali está descrito no Código Civil, como essas realizadas em programas habitacionais, que têm a finalidade social. Então, mesmo quando tem essa formalidade em nome de um dos cônjuges, os tribunais vêm decidindo, considerando a destinação familiar como um elemento fundamental, reconhecendo a comunicabilidade desse bem num evento como esse de divórcio. Essa abordagem aí dos tribunais, do STJ, nesse presente caso, ele vem compatibilizar, não? Ele vem ali compatibilizando o direito civil com os princípios constitucionais da moradia, volta a falar da dignidade humana e da proteção da família. Ok, doutora Mônica Ribeiro Tavares, muito obrigado mais uma vez por essa participação aqui no STJ no seu dia. Muito obrigada, Tiago, obrigada, quero me colocar à disposição aí quando tiver mais alguma coisa. Foz do Iguaçu está aqui, de braços abertos, e obrigada pela oportunidade, isso nos faz refletir muito e a cada dia ter um pouquinho mais de conhecimento. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça.
E o STJ no seu dia vai ficando por aqui. Eu agradeço a sua companhia pela Rádio Justiça e também pelas plataformas digitais. O STJ no seu dia tem produção de Caio Baltazar, trabalhos técnicos de Júlio César da Glória, direção e coordenação geral de Daniele Lombardi. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça.